Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que nossa Santa Virgem Maria Santíssima derrame sobre nosso planeta muita luz, muita paz. Que todas as pessoas sejam visitadas nesse momento, meu Senhor, pelas espiritualidades de cura, de amor. Vamos dar continuidade ao estudo da introdução do Livro dos Espíritos, do item 8, do item 5 ao 8º. Mas antes, eu vou convidar Jesus e minhas espiritualidades para estarem comigo aqui neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. A introdução do Livro dos Espíritos é muito importante para entendermos como tudo começou. Esse item 5 é logo após os acontecimentos das mesas girantes e dos cestos, com a escrita com o lápis e o cesto. Tudo que vamos falar aqui hoje é o que está no Livro dos Espíritos, que foi os ensinamentos que os espíritos deixaram logo após Kardec começar a fazer o estudo, né? Tentar provar que existiam os espíritos e que eles se comunicavam com os encarnados. Então, esses acontecimentos foram muito importantes para a doutrina espírita, porque envolve tudo o que pregamos e acreditamos. O que é ser um médium, a influência dos irmãos, os irmãos superiores, os irmãos inferiores, as provas e expiações, fala sobre Deus. Então, é muito importante nós sabermos como tudo começou. Então, vamos lá. A princípio, os espíritos que chegaram aqui na Terra, né, que vieram com a missão de mostrar-se e mostrar que existia um mundo dos espíritos, eles se denominaram espíritos. Eles mesmos que disseram que se chamavam espíritos. Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: que é espírito? A resposta é o princípio inteligente do universo. Então, nós somos o princípio inteligente do universo. Porque, apesar de que esses espíritos aí estavam desencarnados, né, nós encarnados também somos espíritos. E agora, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos importantes que eles trouxeram quando chegaram. Eles falaram que Deus é eterno, imutável, imaterial, único e todo-poderoso. Que ele criou o universo e todas as coisas que existem no universo, os seres animados e os seres inanimados, os materiais e os imateriais. Os seres animados são aqueles que têm vida, os inanimados são os que não têm vida, os materiais somos nós que vivemos na matéria, e os imateriais são os espíritos que vivem fora do corpo, eles são imateriais. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. Então, antes de nosso mundo aqui, do nosso planeta existir, já existia o mundo dos espíritos.
Sem falar que existem outros planetas, além do planeta Terra, existem outras dimensões, outros planetas. Então, independentemente desses planetas, o mundo espírita já existia. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição se dá pela morte. Então, nós na carne temos essa camada, que é a carne, né? Então, quando nós desencarnamos, deixamos a parte material para trás. Só segue o espírito para o mundo dos espíritos ou não, porque nem todos os espíritos vão para o mundo dos espíritos. Tem espíritos que estão aqui nos rodeando a todo momento e que não estão no mundo dos espíritos, estão aqui próximo a nós. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que atingiram um certo grau de desenvolvimento, e o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros. Então, eles estão dizendo que nós encarnados somos moral e intelectualmente superiores aos outros seres. Outros seres que eu falo, até mesmo quem está encarnando, tem espíritos que ainda não estão em condições de encarnar, né? E quando ele se refere que nós estamos comparando com os animais, por exemplo, porque o ser humano é um ser racional, né? E que age porque ele raciocina e depois faz uma ação, né? Enquanto os animais agem mais pelo instinto. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Então, nós encarnados somos. Nossa constituição espiritual é a nossa alma. O corpo é só um envoltório. Deus. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Nós não iremos nos aprofundar muito sobre cada item que nós vamos ver aqui, porque isso aqui é só uma introdução. Porque esses tópicos serão discutidos posteriormente, durante o ano, nas palestras seguintes. Por isso que não vai haver um aprofundamento do que seja cada coisa, só as coisas mais necessárias. Como, por exemplo, agora, que aqui podemos ver o espírito, o perispírito e o corpo, que foi o que eu acabei de falar lá atrás. Aí eles trouxeram que há no homem 3 coisas: o corpo, ou ser material, a alma, ou ser imaterial, e o laço, que é a alma, que liga o corpo à alma, que é o perispírito, né? Com pouco tempo, nós fizemos um estudo que constatamos isso, né? Essa questão do corpo, do espírito encarnado, ter o espírito, ter o perispírito e o corpo. A alma seria o espírito, na verdade. O perispírito é o que fica entre o corpo e a alma. Ele é semimaterial e é onde fica gravado todas as experiências que o corpo passa e que o espírito passa. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos o perispírito, que é através do perispírito que os espíritos entram em comunicação. Então, todo lugar que a gente vai, todas as impressões, é como se diz que é a nossa caixa preta. Tudo que fazemos em todas as encarnações estão impressas no perispírito.
E a partir do momento que nós vamos crescendo espiritualmente e moralmente, nosso perispírito vai se transformando. Quando atingirmos sermos espíritos superiores, aí há uma modificação completa do perispírito, porque se tudo que nós fazemos com ações que mancham o perispírito, a partir do momento que a gente vai evoluindo, ele vai se transformando, vai chegar um momento que ele vai estar só uma luz, né? Ele não vai ter mais mancha, porque o ser humano, o ser encarnado, o espírito já está evoluído. E isso é preciso muito trabalho, muito estudo, muito amor, para que possamos chegar nesse estágio. Então, a partir desses acontecimentos, das mesas girantes e das comunicações dos irmãos, Kardec constatou que o papel do médium era muito importante nesse processo. Aqui nós temos nosso irmão Chico Xavier, que foi um excelente médium. E agora nós vamos ver o que é ser um médium. Médium é todo aquele que serve de intermédio entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. E que usa o talento que lhe foi dado para o bem, para o serviço do bem. E é dever do médium responsável orar, vigiar e estudar para produzir melhor. Então, eu trouxe como exemplo Chico Xavier, porque ele foi um excelente médium e nos deixou esse exemplo, porque ele superou as provações a qual ele veio passar com muito amor, com humildade, trabalhou até uma certa idade já, idoso, e isso foi um exemplo de amor à doutrina. Então, o que é preciso para ser um bom médium? O bom médium deve ser também um bom espírita. E reconhece-se um bom médium pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Por isso que é muito importante os cursos mediúnicos, as doutrinárias e as palestras que nós assistimos. Porque através dos estudos, das palestras e dos cursos, nós vamos aprendendo e vamos nos transformando. E é uma maneira também de nos educarmos, porque sem conhecimento não há educação. Então, é necessário que se faça esse estudo, que faça-se a reforma íntima, que seja sincero consigo mesmo, que reconheça as suas imperfeições, porque a gente só pode mudar aquilo que a gente reconhece que precisa ser mudado. Se eu não reconheço que eu estou errada, eu vou continuar fazendo. Então, é necessário que eu faça essa transformação moral para poder entender o que eu estou fazendo e me modificar. Então, ele também está sempre atento às sensações e procura sempre a paz e a quietação moral. Se nós somos trabalhadores da luz, nós precisamos estar sempre em sintonia com o bem, com o amor, não andarmos em locais que a gente sabe que existem energias contrárias àquilo ao que pregamos, né? Não devemos estar falando mal de outras pessoas, né? Julgando, porque não foi isso que o Cristo nos ensinou, a julgarmos. Ele ensinou
que nós devemos amar nossos irmãos como nos amamos. O bom médium também sabe que ele é infalível, que ele não é infalível, desculpe, e que pode ser enganado pelos espíritos. Por isso, ele deve sempre estudar e avaliar criteriosamente as mensagens recebidas. Nós, durante nossos estudos, nós já vimos que existem muitos irmãos que se passam por outros. Então, é preciso avaliar as mensagens, as condutas, para que não propagarmos o erro. Ele também procura evoluir intelectualmente e moralmente, para que possa realizar comunicações com espíritos mais elevados e para que possa ser menos enganado pelos espíritos inferiores. Porque a gente, quando está fazendo desenvolvimento mediúnico, que nós estamos nos preparando para receber nossos mentores, nós recebemos irmãos que nós ficamos na dúvida se é realmente o meu mentor ou se não é. Por isso que o médium tem sempre que estar estudando para identificar a energia dos seus mentores espirituais, para que não vamos usar energias que não soaram bem nem para a gente, nem para quem esteja próximo. O médium também é disciplinado e não desanima diante das provocações. Então, Chico Xavier foi um exemplo disso. Ele foi disciplinado, seu mentor estava sempre chamando ele à razão, e ele não desanimava diante dos sofrimentos que ele teve que enfrentar na vida. Já que falamos de médium, vamos trazer aqui algumas definições básicas do que seja a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade humana que nos serve para recebermos as energias e influências dos nossos irmãos desencarnados. Todas as pessoas são médiums, uns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos. Nossa mediunidade aflorada nos permite transmitir e sentir as influências dos espíritos. Nós nos tornamos um comunicador do mundo físico e o mundo espiritual. É através da sintonia dos desencarnados que, através dos pensamentos, sentimentos, que a gente consegue captar através do perispírito e vamos transmitindo o que nossos irmãos estão querendo nos passar. Aqui temos uma reunião mediúnica. Aqui nós podemos ver as influências dos nossos irmãos. Nós, encarnados, estamos sempre sob a influência do mundo espiritual, dos nossos irmãos desencarnados. O homem é muito suscetível à influência. Os bons espíritos nos procuram para que possamos fazer o bem. E os maus espíritos se aproximam da gente com a intenção de que façamos o mal. Os bons espíritos nos conduzem e nos ajudam
a superarmos nossas provações, enquanto os irmãos inferiores nos fazem tomar atitudes inconsequentes. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas quando eles influenciam a gente e a gente não consegue identificar que estamos sendo influenciados. E podem ser também ostensivas. Ostensivas é quando o médium escreve, faz psicofonia ou manifesta. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência se eleva espiritualmente. Os espíritos são atraídos em razão da sua simpatia pela natureza moral e pelo meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias, onde domine o amor do bem e o desejo sincero de instruir e se melhorar. Já os espíritos inferiores, ao contrário, agem onde encontra maus instintos. Não se deve esperar deles senão futilidades, mentiras ou mistificações. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Né? Os bons espíritos solicitam o bem, como eu já falei anteriormente, e nos sustenta nas nossas provas, nos encorajando e dando resignação. Todos os espíritos viverão aqui na Terra várias encarnações, porque são através dessas encarnações que nós vamos nos depurando. E as expiações que são impostas pelo plano maior são para fazer o nosso espírito amadurecer e se purificar. O espírito também pode escolher provas. Há provas, também é uma maneira dele evoluir moralmente e espiritualmente. Mas as expiações são impostas e as provas são escolhidas ou pedidas. Aqui podemos ver nessa imagem como se fosse do plano superior as influências que todos nós aqui encarnados estamos suscetíveis a viver. Então, os espíritos que se aproximam de nós são através da nossa energia, da nossa vibração, dos nossos atos, das nossas falas. Mas eles também nos ensinam que nossas faltas podem ser apagadas pela expiação, né? Então, que nos permite avançar segundo o nosso desejo e nossas condições morais. Ele nos ensina também que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade nos aproximam da natureza animal, porque o homem tem duas naturezas. A natureza da matéria, que nos aproxima dos animais, e a natureza da alma, que nos aproxima do espiritual, da evolução espiritual. Então, o homem se designa na matéria pelo desprezo de futilidades mundanas. Os nossos irmãos
que ainda não estão em condições de evoluir, nos levam, segundo nossas próprias energias, nossos pensamentos, que tudo se dá através do pensamento, se aproximam da gente. E aquelas pessoas que vivem nos bares, né, bebendo, os que fazem aquelas danças imorais, que falam sobre sexualidade, não preservam os idosos, nem as crianças, não se respeitam, nem respeitam os outros. Esses estão mais próximos da natureza animal, estão agindo pelo instinto. As pessoas também que, podendo fazer o bem, não fazem, ela também está agindo mais pelo instinto do que pela alma, porque todos os bons espíritos nos ensinam a moralidade e a evolução. Ele se preocupa com a moralidade da evolução da humanidade. E os irmãos mais impuros, eles se comprazem com as coisas do mundo. Os espíritos encarnados, eles estão em toda parte. Nós, na carne, estamos aqui, não só no planeta Terra, mas em outros planetas também existem seres encarnados. Não quer dizer que sejam humanos, mas são encarnados. E os seres desencarnados são também conhecidos como espíritos errantes. Os espíritos errantes, eles estão em toda parte, eles estão aqui nesse momento conosco, em todos os locais. Assim também como eles podem estar no plano espiritual estudando. Mas o espírito aprende melhor, se desenvolve melhor, se purifica mais quando está encarnado. Porque no plano espiritual, eles ficam mais para estudos. Eles não passam por expiações no plano espiritual. Então, para que haja um depuramento das faltas cometidas de uma evolução espiritual, é necessário que se esteja encarnado. E os irmãos desencarnados, ou os espíritos desencarnados ou errantes, eles estão por toda parte. E eles não têm uma região específica para habitarem. Eles estão em todos os locais. Muitas vezes, quando nossos irmãos desencarnam, num acidente de carro, por exemplo, tem muitos desses irmãos que ficam ali de junto do acidente, ali próximo, como eu já li alguns estudos de livros, que eles ficam ali próximo ao acidente de carro e não saem. Como nós vimos no filme Nosso Lar, que a mãe de André Luiz não podia entrar lá onde ele estava por causa da vibração. Assim são esses irmãos que ficam presos nessas localidades ou em outras, que nós sabemos que nossos irmãos que praticam coisas. Por exemplo, quem comete um assassinato fica quando depois do desencarne, é claro que ele não vai para um lugar onde ele consiga estar ali, os irmãos, algum parente dele que queira estar próximo dele, dependendo da situação do parente também, né? A mãe de André Luiz, ela já era um espírito mais elevado. Mas se o irmão está precisando de uma boa energia, é necessário que seja um irmão iluminado, até um mentor dele, ou um mentor de outra pessoa, porque nós sabemos que quando os parentes fazem oração, a família, a mãe, os filhos, os irmãos de luz vão levar aquela luz até aquele ser que está ali desencarnado, sofrendo. E muitas vezes ele está numa situação tão difícil que ele não consegue receber aquela energia. Então, é necessário que a gente já pense nisso agora, o que é que estamos fazendo em nossas vidas, para que nós não vamos ficar presos
em algumas questões como essa, onde a gente não consiga sair, né? Que a gente não consiga receber uma oração, não consiga receber uma luz, né? E não é porque nós somos espíritas que nós também não cometemos erros, né? E é preciso orar e vigiar e estudar. Então, além de tudo isso, Kardec, no tempo que ele começou a escrever esse livro, ele sofreu a questão da ciência, porque a doutrina, o espiritismo é uma doutrina, uma filosofia e uma ciência. Como é, e os cientistas da época não aceitavam que o espiritismo fosse uma ciência, porque uma ciência tem que ser algo que é estudado, o que ele já estava fazendo, estudando, e comprovado. Como é que se comprova uma manifestação espírita? Uma coisa que você não tem como atestar ali, só quem vê e que sente, porque tem muitos que vê a manifestação e não acredita do mesmo jeito, né? Então, perante a ciência, foi muito complicado para ele comprovar, fazer essa comprovação de que os espíritos são seres que já viveram. Então, ele queria provar cientificamente que o magnetismo e a desmaterialização dos corpos e o percurso do espírito que ele fazia, né? Encarnar, desencarnar, viver na erraticidade pelo tempo necessário e depois encarnar de novo. Sendo que até hoje é difícil essa constatação. Hoje nós temos algumas áreas científicas que já estudam o poder do passe, né? Tem muita pessoa, alguns estudiosos da medicina que já tentam comprovar que o passe magnético ajuda a pessoa a se recuperar mais, a se curar. Então já é um passo. Aquele projeto de Kardec lá da década de 1800 e alguma coisa, está agora bem pouquinho começando a querer frutificar. Então, se quiseres respostas sérias, sede sérios vós mesmo, em toda a acepção da palavra. Sede mais laboriosos e preservantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com seus alunos negligentes. Obrigada a todos os irmãos, obrigada a nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela vida, obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Que nosso final de semana seja de muita paz, de muita luz, de muitas bênçãos. E com esse estudo, nós possamos nos conscientizar de quanto é importante o estudo. Porque, apesar de um tempo já de espiritismo, é muito difícil você viver como um espírita encarnado nesse planeta, onde muitas vezes a realidade é contrária àquilo ali que você aprende nos ensinamentos. Você vive o contrário daquilo ali que você estuda. Você vê toda uma sociedade se comportando daquela maneira.
Isso é uma questão de superação, porque você tem que fazer o que você acha correto, o que você acha certo, mesmo que todos vão contra você, todos vá contra você. Mas a gente não pode desistir dos propósitos de Deus aqui para nós. Que sejamos amor, que sejamos luz, que Deus nos abençoe, nos dê coragem, muita saúde, força de vontade de vencer todos os obstáculos. Que Jesus nos abençoe e nos guie. Uma boa noite a todos.